Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento na América Latina toda, desde México, desde Alasca até a Patagônia, também aqueles que estão nos assistindo nos Estados Unidos e se talvez alguns irmãos desejaram também não dormir hoje à noite porque estão nos assistindo na Europa e em outros lugares. Bem, os meus queridos irmãos, nós aqui estamos orando ao Senhor. Eu creio que vocês também estão orando ao Senhor e pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia e que Ele corte esta epidemia, que repreenda esses espíritos malignos, esses demônios, que o Senhor não permita que isso continue progredindo, mas que o Senhor lembre das suas criaturas. Essas são as nossas orações. E isso é o que nós pedimos ao Senhor, porque estamos todos dentro de casa, sem conseguir sair, sem conseguir fazer as nossas atividades, os lugares, as igrejas estão fechadas, e isso é muito triste. Os irmãos, as irmãs escrevem para mim, me contam que estão muito tristes, porque faz muita falta para eles a igreja e para todos nos faz falta nos congregarmos. Não se esqueçam que o nosso coração é a igreja do Senhor. Então, nós estamos com o Senhor e louvamos Ele, honramos Ele e pedimos perdão também ao nosso Deus pelas nossas rebeldias, pelas nossas teimosias, pela nossa forma errada de viver, por tudo aquilo. Temos que refletir e contar para o Senhor e temos que levar isso em consideração para mostrar ao Senhor que nós queremos mudar, que nós queremos fazer a sua vontade, que nós queremos agradar a Ele. Então, irmãos, esse tempo também vamos aproveitar ele para meditação, para reflexão, para nos corrigir, porque o Senhor também fala que Ele está muito bravo com as pessoas, Ele está muito bravo com a humanidade pelo pecado, pela maldade. E isso nós sabemos. E é por isso que nós lutamos para que as pessoas venham na igreja, as nossas famílias, os vizinhos, as nossas amizades, os parentes, sempre com esse desejo que eles conheçam as coisas de Deus, conheçam a palavra de Deus. Mas bem, nós aqui esperando a misericórdia do Senhor no dia de hoje. Vamos estar cantando um hino sem música para que vocês preparem um hino. Se vocês têm os seus hinários, é o hino 172. Mas antes eu vou mandar uma saudação muito especial para os pastores, para todos os pastores da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, para todos os pastores, também América Latina, Estados Unidos, a Europa, a Ásia, a África, em todos os lugares onde estão lá trabalhando e servindo ao Senhor, sendo pastores. Uma saudação para todos vocês. E eu penso também, irmãos, que estes dias são um momento também para refletir e para que os pastores também reflitam se eles realmente têm estado fazendo bem o seu trabalho, se eles têm estado conduzindo a igreja do Senhor, se eles têm estado conduzindo a sua congregação, as pessoas que Deus deu para vocês, com essa responsabilidade que vocês têm com esse grupinho em cada igreja, igreja de 50 ou igreja de 2.000 ou 3.000 pessoas, vocês têm estado fazendo bem o seu trabalho, irmãos? É o momento também de refletir. É o momento também de falar com o Senhor e dizer para o Senhor o trabalho que nós estamos fazendo, porque Deus tem nos mandado esta grande tarefa, este grande trabalho, e nós temos que fazer com todo o nosso coração e com todo o nosso fervor, com todo o nosso esforço e ânimo para servir ao Senhor com sinceridade, porque nós não estamos trabalhando para os homens, nós não estamos servindo aos seres humanos, estamos servindo a um Deus verdadeiro, e Ele um dia vai cobrar de nós e vai pedir os nossos relatórios das nossas obras, se foram obras boas ou
práticas ruins. Do mesmo jeito, vamos estar na presença do Senhor e Ele vai cobrar de nós. Então, os meus queridos irmãos pastores, uma saudação para vocês. Reflitam, leiam a Bíblia, se policiem, olhem como vocês estão diante do Senhor e uma saudação para todos vocês e as suas famílias. Glória ao Senhor, vamos estar cantando aqui ao Senhor este hino e vocês também lá, desde os seus lugares onde vocês estejam, mesmo que eu sei que nestes momentos também há irmãos e irmãs que estão trabalhando, outros estão estudando, outros não. Bem, os que tiveram que sair não têm chegado ainda, mas de qualquer forma, isso aqui fica no site, então vocês podem assistir em qualquer momento para que vocês possam participar conosco deste louvor que estamos fazendo ao nosso Deus, nesta honra, nesta glória que estamos fazendo ao Senhor desse jeito, com este culto por meio da internet. O hino 172 que vamos estar cantando, vou fazer assim, cantando sem a música de fundo, para que vocês também nas suas casas possam cantar ao Senhor hinos e coros assim, sem a música. Então vamos cantar e diz assim: Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Jesús es viva fuente de consuelo, que calma los pesares de la vida. Él trajo cual paloma desde el cielo, el bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero, que vino a redimirte con su sangre, muriendo escarnecido en el madero. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por estes momentos, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, também aqui para estarmos meditando, para estar aqui com vocês, junto com todos vocês lá nos seus lares. E agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por estes meios que Deus nos permite, este meio da internet. Agradecemos ao nosso Deus e vamos estar abrindo a Bíblia no Salmo 71 e vamos meditar neste Salmo 71 e façamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com muita reverência, com muita fé, com muita confiança no Senhor, confiando que Deus está do nosso lado, como dizia o hino, que Ele está do nosso lado, que Ele está nos vendo, que Ele nos ouve, que Ele ouve a nossa oração. Mas como nós queremos que Ele já nos cumpra todas as coisas que nós pedimos e que Ele cumpra imediatamente, é por isso que nós achamos que Deus não está nos ouvindo, mas não é assim. Deus está nos ouvindo, só que Ele não nos responde imediatamente porque Ele vê que ainda não é conveniente, não é o momento ainda. Então temos que continuar esperando. O Senhor diz, temos que ter paciência e esperar, temos que perseverar, e a perseverança é isso, esperar no Senhor, esperar
E talvez venha um momento difícil e talvez o Senhor nos deixe chegar até o fundo do poço, onde já as águas estão querendo chegar na nossa garganta e nos afogar. Mas o meu Deus vai nos salvar no último momento, no último instante, Ele vai lembrar de nós. Ele também não vai nos deixar sofrer ao extremo. Então, aqui neste Salmo 71 diz: Em ti, ó Senhor, me refugio. Não seja eu envergonhado jamais. Estas palavras formosas do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele dizia para o Pai que ele tinha se refugiado nele e que ele não fosse envergonhado, nos mostrando que o Senhor estava cumprindo, guardando ele, protegendo ele do mal, dos perigos, das tribulações, da perseguição do inimigo, para que ele não fosse ficar envergonhado. Porque depois que ele tivesse pregado e dito, Deus está comigo, Deus é poder, Deus é que me ajuda, Ele é a minha guia, Ele é o meu refúgio. Então, se o Senhor nos deixa sozinhos, então nós vamos ficar envergonhados e os outros vão zombar de nós. O inimigo vai zombar de nós. E aqui o Senhor pedia para Deus este refúgio, dizia que o Senhor não ia deixar ele envergonhado, mas aqui também neste salmo, da forma que nós vamos lendo, vamos achar que o Senhor Jesus fala, mas ele também está falando pelo remanescente. O remanescente, ou aqueles crentes, aquela igreja do Senhor, que ainda estava escondida na essência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo que estava escondida a igreja na essência do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é a cabeça da igreja. E nós, os crentes, como o seu corpo, naquele tempo nós ainda não existíamos, mas estávamos na essência do Senhor Cristo Jesus, a cabeça da igreja. É por isso que ele falava e dizia para o Pai: socorre-me e livra-me em tua justiça, inclina teu ouvido e salva-me. Porque o Senhor sabia que nesses momentos ele estava precisando que o Pai salvasse ele, porque ele sabia que no futuro, quando estivesse a sua igreja, quando a sua igreja estivesse funcionando, também então o Senhor estaria nos ouvindo. Nós também fazemos parte desse remanescente que Deus guardou faz milhares de anos atrás. Ele guardou esse remanescente para que desse remanescente fosse formada a igreja do Senhor. E aqui estamos nós participando disso. Então nós também estamos aqui falando a Deus nessa oração, essas palavras, no 3, sê para mim uma rocha de refúgio, onde possa recorrer continuamente. Então, olhem que palavras tão formosas, que oração tão linda, dizer para Deus: você deve ser para mim uma rocha, um refúgio, onde nós possamos nos escondermos continuamente. Diz, tu tens dado mandamento para salvar-me, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. É, o mandamento que o Pai deu, que ele mandaria o seu Filho para salvar a todo aquele que acreditasse nele. Então está aqui esta promessa cumprida. E nós estamos aqui na presença do Senhor, estamos com o Senhor, vivendo e desfrutando dessa formosura, destas bênçãos. O 4. Deus meu, livra-me da mão do ímpio. Este ímpio está falando do diabo, das garras do perverso e do opressor. Porque tu, ó Senhor Deus, és minha esperança, segurança minha desde a minha juventude. Diz, tu, ó Senhor Deus, és minha esperança. É a minha segurança desde a minha juventude. Está falando aqui da juventude de alguém. Qual juventude vai ser? Bem, se nós falamos fisicamente, materialmente, o Senhor Jesus Cristo teve juventude e provavelmente na sua juventude, na sua mocidade, foi muito perseguido pelo diabo, pelo inimigo. Mas também está falando da juventude da igreja,
da mocidade do povo do Senhor, daquela igreja, daquele povo que existiu na época de Moisés, lá no deserto. Lá no deserto, quando Deus disse que esteve conduzindo o povo por meio de Moisés, e lá diz que essa foi a juventude da igreja, a mocidade do povo do Senhor. Era esse povo era o símbolo, ou era o protótipo do povo futuro, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que fala dessa juventude, e Deus sempre, nos profetas, ele reclama e diz que ele esteve feliz com o seu povo quando eles eram jovens, mas depois eles voltaram atrás e abandonaram o Senhor, esqueceram de Deus, e isso aconteceu fisicamente, literalmente. Mas Deus sempre guardou na sua essência essa promessa ao futuro desse Salvador, do Salvador que viria, desse remanescente que ele iria guardar, proteger para que viesse a salvação, para que viesse uma igreja esplêndida, para que se pregasse o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, essa juventude que a igreja viveu desde tempo antigo, desde a época de Moisés até o dia de hoje, o Senhor com certeza vai nos dizer: vocês são a minha igreja, vocês são o meu povo, mas eu sustentei vocês desde que vocês eram jovens, desde que vocês eram adolescentes, desde que vocês eram pré-adolescentes. E quando? Na época de Moisés, quando eu me manifestei com vocês e esteve com eles, e dei para eles abundância, e me manifestei e mostrei para eles o meu poder, e fiz as promessas para os seus pais. Glória ao Senhor que todas essas promessas, nós hoje estamos desfrutando delas também. Nós estamos desfrutando hoje dessas promessas que Deus deu para Isaac, Abraão, Jacó, que Deus disse para Moisés que ensinasse. E hoje tudo nós desfrutamos porque temos aqui o Senhor Jesus Cristo, a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo que foi esse remanescente, que por meio desse remanescente ele veio e agora ele começou a formar o seu povo. Nós estamos aqui na presença do nosso Deus, nós estamos com um Deus verdadeiro que nos guarda e nos protege. Glória ao Senhor. E o verso 6 diz: em ti me apoio desde o seio materno. Das entranhas de minha mãe, tu foste quem me tirou. Em ti se inspira sempre o meu louvor. Então, este seio materno e essas entranhas da mãe está se referindo à mesma igreja, a própria igreja. A própria igreja, porque a igreja teve uma origem. A igreja foi uma mulher. O Senhor tratava esse povo como uma mulher, como a esposa dele, como a mulher dele, mas ao mesmo tempo também como mãe. A igreja foi esposa, foi mãe, foi amiga. Então é por isso que diz: em ti me apoio desde o seio materno, das entranhas de minha mãe tu foste quem me tirou, em ti se inspira sempre o meu louvor. Essa mãe foi esse povo, essa essência que existiu antigamente quando Deus se manifestava. Eu volto a dizer, e fazia milagres e sinais por meio dos seus profetas, por meio de Moisés. Lá Deus estava com aquela mulher invisível, com aquela mulher que estava somente no plano do Senhor. Então lá esteve aquela mãe, e depois esteve aquela mulher, e depois virou essa mulher na igreja de Cristo Jesus. É por causa disso que ele, em alguma parte da Bíblia, diz que ela é minha amiga. Em Cantares diz: é a minha amiga, é a minha irmã. É desse jeito que o Senhor fala da sua igreja, que é a sua amiga, é a sua irmã, é a mãe, é a esposa. Ocupa todos esses lugares, todos os crentes no Senhor. Esse é o trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, para purificar e aperfeiçoar um povo que Deus levantou desde a antiguidade, e que esse povo, Deus chamou ele da sua mulher, e o Senhor Jesus Cristo veio santificar, aperfeiçoar e deixar que essa obra continuasse, porque esse povo tem que louvar a Deus, tem que glorificar a Deus, e tem que se cumprir as promessas ou o propósito divino. O propósito divino é que ele quis fazer a humanidade,
Ele formou o homem, fez o homem ou criou o homem para que o homem ou os humanos louvassem o nome do Senhor, para que glorificassem Ele, para que exaltassem Ele. É para isso que Deus fez o homem. Mas o homem se deixou levar pelo diabo, por aquele inimigo, por aquele ímpio que perturbou a mente de todos os seres e afastou eles, separou eles de Deus. Então esse propósito divino acabou sendo frustrado e é por isso que o Senhor então achou melhor começar a formar um povo e depois formar o seu povo espiritual, a igreja do Senhor, porque Ele quer que haja um povo, uma nação feita por pessoas de muitos lugares do mundo e que eles façam parte desse povo maravilhoso que Deus quer para que louvem e glorifiquem Ele. Então nós estamos aqui com esse propósito que Deus, Ele criou para que nós louvemos Ele, para que glorifiquemos Ele, para que honremos Ele e reconheçamos ao nosso Deus. Então é por isso que nós temos que sermos muito inteligentes e temos que ler a Bíblia e cumprir os mandamentos do nosso Deus e obedecer os seus mandamentos, fazer a sua vontade, porque se Ele nos escolheu como o seu povo perfeito e santo, nós não podemos permitir que venha o inimigo roubar de nós essas bênçãos, mas nós vamos lutar para continuar em frente e chegar no objetivo e conseguir levar conosco muitas pessoas para que eles adorem ao Deus vivente, ao Deus vivo. Eles adorem e louvem aquele Rei de Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele tem feito muitos milagres. Ele está fazendo muitos milagres. Ele está ouvindo as orações dos justos. Então, glória ao nosso Deus. E no verso número 7 diz: como prodígio sou para muitos, e Tu és meu refúgio forte. Palavras de louvor ao nosso Deus, e realmente Ele é um prodígio em nossa vida. Ele é um refúgio forte, não duvidemos. E no verso 8 diz: seja cheia minha boca de teu louvor e de tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, quando minha força acabar, não me desampares. Aqui o Senhor estava falando, o Senhor Jesus Cristo, Ele não teve velhice. Ele estava falando, era pela sua igreja, Ele estava falando pelos seus crentes, apresentando-se diante da presença de Deus com essa oração, pedindo pelos seus crentes, pela sua igreja, pelas pessoas individualmente, que o Pai tivesse misericórdia e na velhice não fosse desamparar nenhum deles, mas que todos estejamos sob a proteção divina. Glória ao Senhor. E no verso 10 diz: porque meus inimigos falam de mim e os que espreitam minha alma conspiraram juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu-o e prendeu-o, porque não há quem o livre. Isso é o que o diabo acha todas as vezes que nós somos provados ou perseguidos, ou vem maldades contra nós, ou vem tribulações, o inimigo vem e nos persegue para nos causar dano. Então as pessoas, nós não podemos pensar que somos desamparados por Deus, mas as pessoas podem dizer: olhem esse lá, que fala que vai numa igreja, que acredita em Deus, que está numa igreja onde Deus fala: olha como ele tá de ruim, ele tá sofrendo, ele sofre tudo de ruim. Então qual é esse Deus? É isso que o diabo faz. É o que o diabo faz para acabar com a nossa vida espiritual, para fazer com que as pessoas se desanimem, que elas perdam o fôlego, a fé, que elas duvidem. É isso que o diabo sempre quer nos cristãos, nos crentes verdadeiros do Senhor. Então, aqui, com este salmo, quando diz: Senhor, que Ele não nos abandone, que Ele não nos deixe, que o Senhor acabe nos defendendo, que o Senhor nos livre, para que ninguém tenha que zombar de nós ou nos jogar na cara que este que diz que tanto tem de Deus, Deus desamparou ele. Não, em momento nenhum Deus não vai nos deixar. Então, neste verso 12, continua a oração, o clamor ao nosso Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, falando por nós, falando pela sua igreja, diz: ó Deus, não te afastes de mim. Deus meu, dá-te pressa em me socorrer.
Sejam envergonhados, pereçam os adversários de minha alma, sejam cobertos de vergonha e de confusão os que buscam meu mal. Eu, em troca, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. É isso que nós temos que fazer, louvar mais e mais ao nosso Deus e continuar esperando nele. Continuar confiando em nosso Deus, em nosso Rei. Não nos desanimarmos em momento nenhum, não ficar fracos, mas ser fortes, sermos corajosos e sermos firmes. No 15 diz: minha boca publicará a tua justiça e teus feitos de salvação todo dia, ainda que não saiba seu número. Testemunhos, aqui está falando que nós temos que testificar, falar para as pessoas da justiça de Deus, dos milagres que Deus faz, da forma como Deus se manifesta em nossa igreja, que Deus nos respalda, que Deus nos fala, que Deus nos faz promessas, que Ele cumpre as suas promessas e que Deus tem feito muitos milagres e muitos sinais nas congregações. Tudo isso nós temos que publicar, contar para as pessoas, porque desse jeito é como as pessoas vão começar a conhecer a Deus, vão começar a ter esse desejo de conhecer, de continuar, de buscar, e pela curiosidade eles vão dizer: ah, eu quero conhecer esse Deus dessa igreja que as pessoas tanto falam dele. Antigamente, as nações vizinhas do povo de Israel, eles ouviam falar de Deus e eles ouviam dizer que o Deus dos israelitas era um Deus poderoso. O Deus dos israelitas é um Deus forte e corajoso. Eles ganham todas as batalhas, eles fazem batalhas porque esse Deus é o mais poderoso de todos os deuses. Então as nações, eles ficavam constantemente curiosos e eles iam lá observar por que falavam tanto desse Deus dos israelitas. Mas, infelizmente, os israelitas, eles falharam com Deus e eles não souberam ter ao nosso Deus nas suas vidas, no meio deles, para que Deus continuasse abençoando eles, mas como eles se afastaram por causa do pecado, por causa da maldade que eles fizeram, então Deus deixou eles sozinhos, e é por isso que eles foram envergonhados, bem envergonhados, aliás, porque Deus abandonou eles, e então as outras nações vieram, bateram contra eles, e eles acabaram sendo zombados. O nome do Senhor também, de certo jeito, de certa forma, ficou nas fofocas das pessoas, porque diziam: como que é isso, que esse Deus deles, que era tão poderoso, e agora abandonou eles, e agora todos eles estão destruídos e mortos, eles já não têm o templo deles, já não tem aquelas coisas que eles tanto acabavam desfrutando. Então essas coisas foram as que aconteceram com esse povo naquela época. Mas nós hoje, que estamos conhecendo esse Deus vivo, esse Deus de ontem, que é o mesmo Deus, e que ele está se manifestando, nós temos sim que aproveitar e desfrutar desse Deus verdadeiro, e nós não vamos fazer maldades, nós não vamos estar pecando, mas vamos afastados de toda maldade, nós vamos obedecer e vamos agradar ao nosso Deus, porque Ele merece a honra e a glória, Ele merece o louvor, e Ele merece que tenha um povo santo, perfeito, que ame Ele de verdade, e assim os outros não possam vir nos criticar, nem falar mal, dizendo que nós vivemos de um jeito errado, que somos infelizes porque estamos pregando um Deus vivo e de poder, e onde está o poder de Deus conosco, se eles conseguem nos ver na miséria. Não, irmãos, nós não temos que continuar em miséria nenhuma espiritual, nem física. Porque Deus abençoa. Deus dá primeiro o espiritual e abençoa a parte espiritual, e depois também começa a dar as bênçãos materiais. Mas se vocês não têm recebido o material, é porque vocês estão faltando, estão falhando com certeza. Vocês têm que ficar em dia com o Senhor para que os seus vizinhos e a sua família não fiquem zombando da palavra de Deus. Eles não zombem da igreja, não zombem de você, falando: ah, você vai nessa igreja e olha como você tá de ruim. Não, irmão.
irmãos. O pecado é o único que deixa a nossa vida ruim. Então, nós temos que viver retamente para que dessa forma viver bem e que Deus faça que nós tenhamos abundância e bênção em nossa vida em todos os aspectos espirituais e materiais. E diz o verso 17: Ó Deus, ensinaste-me desde minha juventude e até agora tenho manifestado tuas maravilhas. É porque na juventude Deus teve o seu povo e ensinou para eles a doutrina e os mandamentos, a sua palavra, e até o dia de hoje o Senhor continua se manifestando e ensinando para nós também os seus mandamentos, a sua palavra, por meio da obra gloriosa do Espírito Santo. O verso 18 diz: Ainda na velhice e as cãs, ó Deus, não me desampares, até que anuncie teu poder à posteridade e teu poder a todos os que hão de vir. Este é o trabalho que Deus tem deixado para nós, pregar a sua palavra, pregar o evangelho verdadeiro. É que o verdadeiro evangelho é aquele onde Deus se manifesta, onde o Espírito Santo está se movendo, está convertendo os corações, mudando e transformando as pessoas para que elas vivam uma vida melhor, e o Espírito Santo está dando os dons e Deus está guiando as pessoas por meio de sonhos, de visões, de profecias, dizendo para as pessoas: mudem e vivam uma vida reta. O Senhor está se manifestando entre nós. Então, e esse é o evangelho verdadeiro, e esse é o verdadeiro evangelho que nós temos que estar pregando, segundo este verso 18, anunciar e pregar a palavra de Deus. Evangelho verdadeiro, que não é somente ler a Bíblia, interpretar ela literalmente, mas é ler a Bíblia, interpretar ela no sentido espiritual e, ao mesmo tempo, viver e desfrutar da presença do Espírito Santo. Eu repito, irmãos, eu sempre falo a mesma coisa para que vocês lembrem, para que vocês não esqueçam que o Espírito Santo é quem se move e se manifesta entre nós, é quem vivifica a Bíblia, é quem está em nosso coração, quem está ao nosso redor, que está conosco. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, seríamos como qualquer religião que somente lê um livro e interpreta ele literalmente, e somente isso. Mas nós oramos ao nosso Deus porque estamos vivendo um evangelho vivo, puro, verdadeiro. Oramos ao nosso Deus e Deus nos dá respostas. Deus fala conosco. Deus nos diz: isso vai acontecer ou não vai acontecer. O Senhor diz: não se preocupem que isso não vai durar muito tempo. Agradecemos ao Senhor este vírus, isso que estamos vivendo agora no mundo, que nunca tínhamos vivido antes. Mas nós estamos com um Deus poderoso, que é quem está nos animando para continuar em frente. Quantas religiões e quantos lugares oram, e alguns dizem que orar, outros dizem que rezar. Bem, cada um dá um nome de como eles se apresentam diante de Deus. Eles oram e rezam e falam, e nunca ninguém diz: é que Deus me disse ou me mostrou que eu tenha paciência, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos curar, que Ele vai nos proteger. Nunca ninguém fala isso, porque eles estão orando e pedindo para um Deus que não se manifesta na vida deles, porque eles não têm Ele no coração deles, porque eles têm Ele numa crença somente, eles acreditam somente num Deus morto. E eles pensam que Deus está tão longe, mas Deus não está longe, Ele está aqui tão perto de nós. Então nós, orgulhosamente, podemos dizer que o nosso Deus está conosco, porque oramos e Ele nos dá respostas. Ele fala conosco. Então nós temos esse Deus vivo. É disso que nós chamamos pregar ou acreditar ou viver um evangelho verdadeiro. É esse o evangelho verdadeiro, onde Deus é vivo e de poder. O verso 19 diz: e tua justiça, ó Deus, até o excelso. Tu fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é como tu? Tu que me fizeste ver muitas angústias e males, voltarás a dar-me vida, e de novo me levantarás dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e voltarás a me consolar.
está falando que alguma vez eles foram o povo de Deus, que alguma vez eles foram essa mulher que Deus amou e Deus rejeitou por causa do pecado, mas como ficou aí a essência, o remanescente, e o Senhor Jesus Cristo, quando ele fez a sua obra maravilhosa lá na cruz do Calvário, ele começa a formar novamente a sua igreja com essa essência que ficou da antiguidade. Então, por isso que diz: aumentarás a minha grandeza e voltarás a me consolar. O Senhor ia voltar a consolar o seu povo, ia voltar a consolar a sua igreja, a sua mulher, aquela mulher que ele tanto amou. Então, aqui nós estamos inclusos. Glória ao nosso Deus. Que seja assim, que nós sejamos inclusos nesse corpo, nessa igreja, que nós façamos parte dessa mulher que Deus tanto fala dela aqui, que ele quis formar para que louvasse e glorificasse e exaltasse o nome dele. E no verso 22 diz: e assim eu te louvarei com as cordas do saltério, ó Deus meu, tua verdade cantarei a ti com a harpa. Então, temos que cantar ao Senhor, louvar a Deus, falar de Deus, da sua existência. Deus é vivo, diz, ó Santo de Israel. Ó Santo de Israel, mas já é essa Israel espiritual, porque esse Israel físico, naquela época, sumiu, mas o Israel espiritual continua vivo, glória ao Senhor. Diz o 23, meus lábios se alegrarão quando cantarem a ti, e minha alma, a qual redimiste. A minha língua falará também de tua justiça todo dia. Irmãos, nós sempre estamos falando do Senhor. O Senhor me falou, o Senhor me prometeu, o Senhor me cumpriu, glória a Deus. Estava doente e o Senhor me curou. Quantas promessas, milhares de experiências espirituais temos vivido, os irmãos, as irmãs em nível mundial, onde está a congregação do Senhor. E eles têm vivido tantas experiências com o nosso Deus, onde o Senhor fala porque as pessoas estão doentes, precisando de alguma coisa, tristes, com tribulações, eles clamam ao Senhor, e o Senhor em profecia ou em sonho, em visão, fala com eles e lhes diz: não te preocupes que eu vou te ajudar, vou te levantar, seja firme, continue adiante. Que formoso é ter este Deus poderoso. E diz: minha língua falará também de tua justiça todo o dia. É que nós temos que estar sempre falando do nosso Deus, testificando do poder de Deus, testificando que Deus vive, que ele se manifesta, que ele é um ser que está se movendo entre nós, que ele não é um ser que está tão longe, não, ele está muito perto. Isso é o que nós temos que pregar, diz: porquanto foram envergonhados, porque foram confundidos os que procuravam meu mal. Quem procurava o mal? Quem procura o nosso mal? Que não seja o inimigo, o diabo. O diabo é quem sempre está gerando maldades contra nós, está colocando contendas, está colocando armadilhas no nosso caminho para que nós não continuemos seguindo o Senhor, para que nós desmaiemos, para que não acreditemos e duvidemos. É isso que o diabo quer, é isso que o diabo busca. Então, os meus queridos irmãos e irmãs de todos os lugares que estão nos assistindo e vendo, vocês estão rodeados no meio de um Deus poderoso, um Deus vivo, de poder que se manifesta. Não duvidem, não vão desconfiar, não se sintam sozinhos. Deus está ao seu lado, Deus é a sua sombra ao seu lado direito. Então, louvem ao Senhor, glorifiquem a Deus. Falem com o Senhor, meditem no Senhor, pensem na sua palavra, pensem e falem com o Senhor tudo o que vocês quiserem, o que você sente, o que você vê. Não se desanime, não se preocupe. Todos aqueles que são vítimas de bruxarias e de feitiços, peçam ao Senhor e digam: Senhor, há muitos espíritos, há muitos demônios que ficam me perturbando, que não me deixam em paz, que não me deixam ser feliz, não me deixam mudar. Eu não posso mudar, eu não posso te agradar, eu não posso te louvar, eu não posso viver uma vida tranquila, cheia de paz, porque esses demônios ficam me perturbando. Me liberta, Senhor, repreende essas bruxarias, repreende todas essas maldições. Você mesmo pode clamar
clamar ao Senhor. Você não se sinta triste, nem fale, Senhor, agora como a igreja está fechada, como a igreja está fechada, então o que eu vou fazer, Senhor? Eu não posso ir, quem vai me impor as mãos? Quem vai me dar a profecia? Não, você não pense desse jeito, porque o Senhor impõe mãos em você. O Senhor vai lhe dar a profecia, vai lhe falar em sonhos, em visões, e se você se ajoelha e clama ao Senhor e diz, Senhor, me impõe as mãos. Senhor, impõe as tuas mãos sobre a minha cabeça. Olhe a minha doença, olhe o meu câncer, olhe a doença incurável que eu tenho, olhe o meu problema, minha dificuldade, olhe as minhas crianças, ou o meu parente que tem o síndrome de Down, que tem muitas doenças no cérebro. Bem, qualquer doença, qualquer coisa que vocês tenham nas suas pessoas, nos seus filhos, nos seus irmãos, pais, netos, quem quer que seja. Por que você se sente sozinho? Por que você se sente sozinha? Você ore, clame ao Senhor e imponha mãos neles. E não diga, não, é que eu não tenho batismo com o Espírito Santo e é por isso que eu não posso fazer. Não pense desse jeito. Você está lá na sua casa, imponha mãos no seu familiar, no seu parente e peça a Deus que cure ele, que liberte ele. E não diga que é que não autorizaram a imposição das mãos, porque é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz, não é o seu poder. Então você não se sinta sozinho. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor pelas suas necessidades, pelas suas doenças, pelos problemas, por todo o problema e dificuldade e não se sinta sozinho. Porque você está angustiado, porque a igreja está fechada e você não pode ir lá para que profetizem e imponham mãos em você. Você faça o seu trabalho, confie, abra a Bíblia, fale com o Senhor, se ajoelhe diante dele e peça para ele e diga, Senhor, fala comigo. Senhor, impõe as tuas mãos sobre o meu corpo, me liberta, me cura, olhe minha doença, olhe o meu problema, o trabalho, a necessidade, não temos dinheiro, não temos comida, não tenho dinheiro para comer, Senhor, não vai me desamparar. Tudo isso você pode fazer. Deus está aí ao seu lado, do seu lado, ouvindo você, olhando para você, mas você tem que ser sincero para que Deus imediatamente responda a sua petição, responda ao seu chamado. Então, você não se sinta sozinho, continue em frente, continuem orando, buscando ao nosso Deus e não se preocupem, porque Deus não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. E o Senhor depois vai nos restituir para que nós possamos novamente continuar na nossa reunião congregacional. Mas por enquanto, você faça na sua moradia lá o que você possa. Faça-o com muita fé, com muita sinceridade, com muita veemência, com muito respeito, valorizando as coisas de Deus. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, não se sintam sozinhos e não falem agora quem vai interpretar para mim, ou quem vai me explicar, ou quem vai me ensinar. Mas você pode pedir para Deus e analise, leia a Bíblia que Deus vai ensinar para você. Deus vai estar com vocês. Vamos estar fazendo a nossa oração. E em nossa oração haverá petições, necessidades, doenças. Se há doenças, você coloque a sua mão sobre o seu coração, ou você diz, Senhor, coloca as tuas mãos na minha cabeça e me dá essa cura. Fale para ele qual é a doença e você vai ver como o Senhor vai agir e vai agir logo na sua vida. E também vamos pedir ao Senhor que ele tenha misericórdia, que o Senhor corte e repreenda esse espírito, esses demônios fortes que estão ao nosso redor no mundo para nos causar mal. Vamos pedir ao Senhor. Padre Santo, bendito y alabado tu nombre, glorificado tu nombre. Gracias, Señor. Te damos, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios que nos hiciste con tu mano poderosa. Tú eres ese Dios grande y maravilloso que te manifestaste en aquella época de Noé y luego tú le hablaste a Abraham, a Jacob, a Isaac, te diste a conocer a estos hombres y les hablaste, les hiciste muchas promesas y les dijiste que tú ibas a formar un pueblo, que ibas a formar una nación como las estrellas del cielo, como la arena del mar y que esta nación estaría alabándote, estaría glorificándote y que ellos servirían para la honra y la gloria tuya. Señor, nosotros estamos aquí, han pasado miles de años y aquí estamos delante de ti,
hemos sentido tu presencia, hemos estado experimentando y disfrutando de tus bendiciones, de tus dones maravillosos, de tu mano poderosa, misericordiosa. Hemos estado disfrutando de milagros, de señales, muchas cosas, Señor. Hemos visto de tu mano poderosa cómo tú has guardado a la gente, los has protegido y los has bendecido de una y muchas maneras, mi Señor. Nosotros no podemos dudar de tu existencia ni de tu manifestación porque la vivimos constantemente. Padre Santo, escucha nuestra oración, nuestro clamor en este momento. Mira, Señor, todos los hermanos, las hermanas en los diferentes lugares del mundo están tristes porque no se pueden congregar, están tristes porque no hay quien les imponga manos o les den profecía, porque estaban acostumbrados a la profecía. Pero Señor, tú te reirás, Señor. Yo sé que tú te ríes de estas cosas porque todos parecemos como niños muchas veces. Pero Señor, tu misericordia es tan grande, tu perdón, y tú nos toleras y tienes paciencia con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque somos niños delante de ti. Pero tú eres grande, justo y misericordioso, mi Señor, y tú no abandonas a tus pueblo, a tu gente, a aquellos que has llevado a la iglesia. Tú no los vas a abandonar, Padre bendito. Tú vas a estar con ellos, Señor. Yo sé, mi Padre, que tú les vas a escuchar sus oraciones, sus peticiones que ellos tienen, sus necesidades, los que no tienen el dinero para comer, porque hay personas que viven del día a día vendiendo una fruta, vendiendo una empanada, una comida para su sustento, y ahora pues es difícil. Padre Santo, tú eres nuestro Padre. E para todos eu vou estar providenciando, eu vou estar lhes dando as bênçãos materiais, eu vou estar lhes dando, vou lhes dar dinheiro para muitos, e eu vou lhes dar comida a muitos, e eu vou dar saúde, e vou me manifestar com muitas curas, com muitos milagres, com muitos sinais, eu vou estar me manifestando para muitos. Há muitos que estão me clamando, estão orando para mim e o fazem com o coração sincero. Me buscam de coração sincero. E para eles eu vou estar dando muitas bênçãos e vou estar me manifestando. Vou tirar este opróbrio. Não tenham angústia nem temor, porque eu vou estar tirando este opróbrio. Mas eu digo que vocês continuem buscando o perfeito, buscando o espiritual. Analisem a sua vida, se afastem do pecado, se afastem das brigas, das raivas, das críticas, das invejas, das fofocas. Se afastem de todas essas coisas ruins, hipocrisias, essas irresponsabilidades, porque há muitos lares onde o homem é muito irresponsável, a mulher é muito irresponsável, são irresponsáveis com eles mesmos, e tudo isso tem que tirar, porque enquanto eles vivam nessa vida de desordem, virão muitas coisas ruins para eles, mas se eles se afastam e buscam de coração e me louvam, eles vão ter a prosperidade, o progresso, o triunfo, as bênçãos. Vão ter tudo o necessário e eu vou estar abençoando vocês e nunca vou faltar com nada, porque tudo vocês terão em abundância. Então, cada um fique em dia na parte espiritual, cada um reflita, cada um esteja preparando o seu coração e a sua alma na minha presença. E me busquem, porque eu vou estar abençoando vocês e vou lhes dar esse progresso e essa bênção, esse dinheiro que vocês precisam, e nada vai fazer falta para vocês, nada vai fazer falta. Em breve eu vou estar me manifestando na casa, no coração de alguns, na vida de alguns eu vou estar me manifestando e farei maravilhas e sinais. Prosperidade eu vou estar lhes dando. Continuem firmes, não se angustiem, não fiquem tristes, vocês não estão sozinhos. Eu estou observando vocês, ouço as suas orações, o seu clamor, continuem em frente. Bendito mi Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, extiende tu mano poderosa y bendice, Señor, a cada uno. Y conforme tú has hablado, Señor, cumple a cada uno según tus promesas, según tu amor, tu misericordia y según la conveniencia de cada uno, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
la honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a mi Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo mais dulce cada dia será. Obrigada, Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada aos meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu mando muitos abraços para vocês, muitos beijos para vocês. Amo vocês no Senhor. Deus abençoe vocês. Obrigada.